Olá! Hoje vamos apresentar o caso clínico de dispepsia para a disciplina de integração curricular. O grupo é composto por Adara Queiroz, Álvaro Campolina, Ana Pires, Eduardo Prado e Gabriela Diniz, todos da turma 67 do grupo A1. Então, é uma paciente KSMS do sexo feminino, 21 anos, que comparece ao ambulatório no dia 7 de outubro de 2019, com queixa principal de dor debaixo do estômago. Na história da moléstia atual, a paciente comparece ao ambulatório com uma queixa de dor em queimação na região epigástrica e apêndice tifoide, de início há 1 ano. Relata que o desconforto é diário e está associado à dispneia aos pequenos esforços. Refere vômitos quando a dor está pior, tendo apresentado 3 quadros de vômitos na última semana. Revela melhora do quadro após a ingestão de alimentos, nega febre, perda ponderal ou uso de medicamentos nesse período. Na história pregressa, teve uma internação de 3 dias devido a quadro de pré-eclâmpsia na última gravidez. Relata internações na infância devido a bronquite. Nega comorbidades. Fez uso de anticoncepcional oral, ciclo 21, por 7 anos, mas suspendeu por conta própria há 1 ano. Desde então, faz uso de anticoncepcional injetável. Na história social, a alimentação dessa paciente é rica em carboidratos e pobre em fibras. Ela é tabagista há aproximadamente 1 ano março e é etilista social. Na história familiar, a avó materna possui diabetes e a paterna teve câncer no sistema nervoso central. Pai, mãe e irmãos dessa paciente são rígidos. Na inspeção dos diversos aparelhos, a paciente alega uma cefaleia em região frontal e occipital há 5 anos, com presença de aura e fotofobia, mas nega fonofobia. Ela é G1P1A0 e alega também uma metrorragia em borra de café há 3 meses, mesmo com o uso do anticoncepcional injetável. Última aplicação em 29 de 2019. Alega também uma dismenorreia esporádica. Nos demais aparelhos, não tinha nada digno de nota. O exame físico, na ectoscopia, a paciente estava orientada, em bom estado geral, corada, hidratada, nictérica, cianótica e febril ao toque. No aparelho cardiovascular, as bulhas estavam normorrítmicas e normofonépticas em 2 tempos, sem presença de sopros. A ausência de edemas e pulsos eram cheios, rítmicos e simétricos, com boa perfusão capilar, menor que 2 segundos. A frequência cardíaca era de 78 batimentos por minuto e a PA do braço direito da paciente com ela sentada foi aferida 120 por 80 milímetros de mercúrio. No aparelho pulmonar, o murmúrio era vesicular fisiológico e sem ruídos adventícios. O abdômen era globoso, simétrico, sem cicatrizes, com estrias gravídicas. Era também normotenso e normotimpânico, com dor à palpação do epigastro. Os ruídos hidroaéreos estavam preservados. Então, a impressão diagnóstica desse caso foi levantada 2 principais hipóteses. A primeira é a dispepsia e a segunda é a enxaqueca. Então, para isso, foi solicitado alguns exames. Então, a propedêutica foi solicitado hemograma, glicemia jejum, creatinina, potássio, magnésio, ácido úrico, TSH, colesterol total e frações, triglicérides, eletrocardiograma e exame parasitológico de fezes, além da urina rotina. Então, qual que é a definição da dispepsia? A dispepsia, ela nada mais é do que uma dor ou um desconforto persistente ou recorrente, geralmente localizado no quadrante superior do abdômen, que pode ou não estar associado com as refeições, geralmente está associado, manifesta uma plenitude gástrica, náusea, vômito e cursa com uma dor torácica. 5% dos casos de dispepsia se devem a uma causa orgânica, como, por exemplo, uma úlcera péptica crônica, um refluxo gastroesofágico, um carcinoma, uma doença pancreática ou biliar, ou até mesmo uma intolerância a algum alimento ou o efeito colateral de algum medicamento. A maior parte dos casos, cerca de 75%, ocorre devido a uma causa funcional, isso é, a partir de uma avaliação completa em um paciente que apresenta dispepsia, o médico não consegue identificar uma causa orgânica para os seus sintomas, então essa dispepsia ela é definida como funcional. Como eu havia dito anteriormente, existem algumas causas
orgânicas, que são as neoplasias gastroesofágicas, como e principalmente o adenocarcinoma gástrico, uma doença ulcerosa péptica, né, que é a úlcera crônica, um H. pylori, ou pode ser induzida por medicamentos, como a metilxantina, o orlistat, os suplementos de potássio, a carbose e os antibióticos, que no caso são a eritromicina e o metronidazol. Já nas causas funcionais, pode ser devido a uma anormalidade da função do estômago, pode ser devido também a uma maior sensibilidade visceral, que está causando essa dispepsia, pode ser também pelo H. pylori, ou pode ser psicossocial, que no caso é um diagnóstico de exclusão. Diante desse caso, é importante levantar quais são os diagnósticos diferenciais que devem ser feitos. Dentre eles temos o refluxo gastroesofágico. Por quê? Tendo em vista que a paciente alega uma dor em queimação, é importante averiguar se não existe a presença do refluxo no lugar dessa possível dispepsia. Além disso, a pancreatite crônica e o câncer de pâncreas, pela sua localização, pode ser confundido com essa dor no epigástrico que a paciente alega. A isquemia cardíaca pode ser também uma hipótese diagnóstica, uma vez que pode também cursar com dor nessa região epigástrica, distúrbios da via biliar e também a isquemia mesentérica crônica, apesar que ocorre principalmente em pacientes idosos e tabagistas, que também se manifesta com uma dor em região epigástrica pós-prandial, associada a um medo de comer e uma perda de peso subsequente. Dentre os sinais de alarme, podemos citar perda ponderal significativa não intencional, sangramento gastrointestinal evidente, odinofagia, anemia de causa inexplicada, história familiar positiva para câncer do trato gastrointestinal, disfagia progressiva, vômitos persistentes e massas palpáveis ou linfadenopatia. A conduta varia de acordo com a idade, sendo que pacientes com mais de 60 anos e com sinais de alarme devem ser encaminhados para realizar uma endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori através de uma biópsia gástrica. Já para aqueles pacientes com menos de 60 anos de idade e sem sinais de alarme, a propedêutica não inclui a endoscopia digestiva alta, sendo que nesses casos deve ser realizado um teste da ureia respiratória. O tratamento do H. pylori é feito com 3 medicações que devem ser tomadas de 12 em 12 horas por 14 dias. São elas: amoxicilina 1 grama, claritromicina 500 mg e omeprazol de 20 mg. Feito isso, deve-se confirmar após 4 semanas se houve erradicação da H. pylori através de um novo teste da ureia respiratória. Vale ressaltar que, se após 4 semanas ainda houver persistência da infecção, deve-se realizar o tratamento com esquema alternativo. Então, após a erradicação do H. pylori, a gente deve reavaliar os sintomas depois de um determinado tempo. A gente considera esse tempo de 8 a 12 semanas. Aí nessa avaliação, caso houver a persistência dos sintomas depois desse tempo de espera, a gente vai iniciar um teste com inibidores de bomba de prótons. A gente vai iniciar um esquema que vai durar de 4 a 8 semanas, prescrevendo 20 mg para o paciente tomar em jejum. Feito isso, a gente vai avaliar depois dessas 4 a 8 semanas se os sintomas foram erradicados ou se eles ainda persistem. Se eles persistirem, aí nós temos que encaminhar o paciente para a realização de uma endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta é um exame relativamente barato, mas só que é um exame invasivo. E ele tem uma grande sensibilidade e especificidade para várias doenças do trato gastrointestinal. Nesse caso, ele vai auxiliar a gente a diferenciar a dispepsia, se ela é funcional ou se ela tem uma causa orgânica. No caso da dispepsia funcional, a gente vai usar os critérios de Roma III, que são critérios para a classificação de distúrbios funcionais gastrointestinais. No caso, a gente tem que avaliar a presença de um ou mais dos seguintes sintomas: plenitude pós-prandial,
dor ou queimação epigástrica e saciedade precoce. Lembrando, que isso tem que estar associado a uma ausência de patologia orgânica, porque caso presente a gente tem que avaliar se o distúrbio ele é realmente funcional ou se ele é secundário, a alguma patologia orgânica. Além disso, a gente tem que ressaltar que esses sintomas eles têm que estar presentes pelo menos uma vez por semana. Eles também têm que estar presentes nos últimos 3 meses, com início de pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Então, em primeiro lugar, para o tratamento desse paciente com dispepsia funcional, é acolher o doente, já que esse paciente entrou para consulta com uma queixa que incomoda todos os dias e deve estar disposto a ouvir e a mostrar-se proativo para resolver essa queixa dele. E também mostrar a ele que a participação dele na resolução do quadro é muito importante. Como medida não farmacológica, a psicologia pode participar muito do tratamento desse paciente, já que se sabe que o estresse do dia a dia é um fator que contribui bastante para essas dores abdominais que o paciente tem. Como medida farmacológica, o inibidor de bomba de prótons é a principal medicação a ser usada. E caso não se obtenha o resultado esperado com o inibidor de bomba de prótons, pode-se usar um antidepressivo tricíclico. Mas essas medicações têm muitos efeitos colaterais. Hoje se aborda também a inclusão de procinéticos, mas isso ainda não é tão claro assim na literatura. Então, exemplificando um plano terapêutico para esse paciente, a primeira escolha é o inibidor de bomba de prótons, então inicia-se o pantoprazol, 20 mg, um comprimido por dia durante 8 semanas. E assim avalia a resposta do paciente. Se a resposta estiver ausente, muda a estratégia de tratamento, antidepressivo tricíclico. Se a resposta estiver parcial ao esperado, ou dobra a dosagem ou adiciona o tricíclico. Se a resposta estiver satisfatória, beleza. Tenta a suspensão da medicação de 6 a 12 meses. Os tricíclicos eles podem entrar nesse tratamento já que eles modulam a dor, mas eles possuem diversos efeitos colaterais. O paciente pode ter boca seca, visão diminuída, retenção urinária, hipotensão postural, dificuldade de concentração. Então a gente vai tentar primeiro mesmo o pantoprazol. E o inibidor de bomba de prótons, ao comparar com os antagonistas do receptor H2, eles têm maior eficácia, então eles são a de melhor escolha. E quando usa o tricíclico, a escolha é a amitriptilina, 20 mg por dia, 20 a 30, e ele aumenta a via inibitória de dor. Mas se esse paciente tiver com a resposta ausente aos tricíclicos e ao inibidor de bomba de prótons, aí parte para os procinéticos. Aí pode usar o domperidona ou a metoclopramida. E essa terapia deve ser limitada a 4 semanas, porque as medicações possuem efeitos colaterais graves. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.